paz, graça e paz, graça e paz. Sejam bem-vindos, bem-vindas, aleluia, a mais um dia de leitura da palavra do Senhor, amém? Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, Rei da Glória, aleluia, Santo, Santo, aleluia. Hoje vamos ler, deixa eu ver se hoje vou falar bem, sem errar. Hoje vamos ler 2 Coríntios, capítulo 6, amém? Amém. Não errei. Que eu estou sempre para falar, vamos ler o 2º capítulo, ai meu Deus, sou Jesus. Aleluia, obrigado meu esposo querido, obrigado, aleluia, aleluia. Vão entrando, se acomodando, sejam bem-vindos, bem-vindas, entrem, estejam à vontade, já peguem as suas bíblias, vamos dar início à nossa leitura de hoje, amém? Aleluia. Entrando, vão entrando, se acomodando, sejam bem-vindos, bem-vindas. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos dar continuidade da nossa leitura diária. Shalom, shalom, sejam bem-vindas. Mamãe, Jane, sejam bem-vindas. Aleluia. E vamos ler capítulo 6, amém? De 2 Coríntios. Ontem lemos o capítulo 5. E como sempre, Deus, na sua infinita graça, misericórdia, tem sido bondoso, tem sido generoso. Quando Ele derrama o maná, é mesmo aquele que a pessoa come e diz, uau, estou mesmo saciada, mas mesmo assim quero mais, amém? Então, isso faz com que a gente esteja aqui todos os dias, lendo mais e mais, aprendendo mais e mais, porque é isso que a palavra do Senhor causa em nós, é esse efeito que a gente quer sempre se alimentar cada vez mais e mais, amém? Então, fazendo só um breve resumo, né, do que lemos ontem, enquanto as outras pessoas são notificadas, enquanto as pessoas vão entrando, amém? Feliz aniversário de casamento, Mara Eloy. Foi numa sexta-feira, como hoje. É verdade, obrigada, mamãe. Foi mesmo, ainda ontem me lembrei que foi numa sexta-feira. Ontem estava a me lembrar, casamos há 22 anos atrás, numa sexta-feira. Amém, amém. Obrigada, obrigada. Mamãe, eu depois vou ligar para ti amanhã. Eu vi que ligaste hoje, mas estávamos no corre-corre. Amanhã eu vou ligar para ti. Aleluia, aleluia. Então, como eu ia dizendo, né? Vou fazer uma breve passagem pelo capítulo 5 que lemos ontem. E enquanto as pessoas vão entrando, amém? Que é para poderem acompanhar a leitura do início e não perderem nada do que o Senhor tem para entregar hoje, amém? Aleluia. Ontem, então, né, falamos sobre a habitação celestial, a nossa habitação celestial. Então, Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele fez algumas menções, deu alguns exemplos, falou da casa, né, a casa construída, que depois eu expliquei, né, que ele não estava a se referir à casa física onde nós vivemos, amém? Não a nossa casa, mas o nosso corpo como sendo a casa do Senhor, amém? Ele falou também sobre o corpo glorificado, né? Que o nosso corpo, que é o corpo que vai se decompor, amém? A nossa alma habita nesse corpo, mas que depois irá habitar num corpo, né? Que será um corpo glorificado, né? Que é um corpo que é preparado para viver no céu, né? Um corpo celestial, ou corpo glorificado, como ele mencionou, amém? Falamos sobre a nova criação, redenção, restauração, cumprimento dos propósitos de Deus na criação.
falamos que aprendemos, né, que somos embaixadores de Cristo, amém? E embaixadores somos representantes, ou seja, estamos a representar Cristo aqui na terra, amém? Então sabemos já que a partir de agora ninguém vive só por viver. Ninguém está aqui na terra, não, estou só aqui de passagem, não. Somos embaixadores, representantes de Cristo aqui na terra, então precisamos de representar de facto. Amém? Falamos sobre a reconciliação, né? Que Deus, ou seja, que nós nos reconciliamos com Deus através do sacrifício de Jesus. Amém? O sacrifício de Jesus serviu para nós nos reconciliarmos, nós fazermos as pazes, né? Por outras palavras, com o nosso Pai Celestial. Essa reconciliação deve-se ao facto de que do pecado de Adão ter nos separado, vamos assim dizer, da relação que nós tínhamos que ter com o nosso Pai Celestial, que, né, quando Deus criou Adão e Eva foi para eles terem um relacionamento. Mas por causa do pecado, né, por causa do pecado que entrou através de Adão, então houve uma separação, houve uma desavença, né, uma briga, um conflito, vamos assim dizer, uma separação, essa é a palavra certa. E através do sacrifício de Jesus nós nos reconciliamos, nós passamos a ter, amém, a relação que supostamente Adão tinha que continuar a ter, ou seja, nós iríamos nascer pessoas reconciliadas, né, pessoas com uma relação com o Senhor. Então o sacrifício de Jesus veio trazer isso, veio trazer essa reconciliação, amém? E também Deus nos institui ministros, amém, da reconciliação. Como nós já temos a reconciliação porque aceitamos o sacrifício de Jesus, né? Aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então nós passamos, para além de nos reconciliarmos com o Senhor, né, com Deus, nós passamos a ser ministros da reconciliação, ou seja, nós fazemos com que outras pessoas se reconciliem também com o Pai. Amém? Então nós precisamos de levar esse entendimento às pessoas, dizer, né, que a pessoa, no caso, né, o irmão precisa de se reconciliar com Deus através do sacrifício de Jesus, ou seja, precisa de aceitar Jesus para que volte a ter uma relação com o Pai. Amém? Aprendemos, deixa eu ver aqui. Apelamos às pessoas como se fosse o próprio Deus. Pois, aqui também Paulo menciona isso, né? Quando nós falamos com as pessoas, quando nós falamos sobre essa reconciliação das pessoas, né, dos outros irmãos que ainda não estão reconciliados, já não fizeram as pazes com Deus, nós passamos a ser, como tem uma expressão que se diz, né, passamos a ser boca de Deus, ou seja, é como se o próprio Deus tivesse a apelar pela reconciliação, né? Como Deus não fala mais como antigamente ele falava em voz audível, né? Se ele quiser ele fala, mas não sei se você quer ouvir a voz de Deus assim, não sei, né? Não sei, eu acho que se eu ouvisse a voz de Deus assim audível, acho que ia começar a correr, não sei, né? Acho que Deus ia me preparar, né, para não me assustar, mas prontos. Mas o que Paulo estava a nos ensinar, né, nessa passagem é que quando nós vamos falar para alguém sobre o sacrifício de Jesus e nós damos a instrução a essa pessoa, né, nós vamos explicar que esse ato faz com que essa pessoa vai se reconciliar com Deus, né? Vai voltar a ter um relacionamento com Deus. Nós passamos, é como se nós fôssemos boca de Deus realmente. É como se fosse o próprio Deus a falar através de nós, a fazer esse apelo da reconciliação, isso que Paulo diz, ou seja, nos dá essa responsabilidade, né? Essa consciência que nós agora somos ministros da reconciliação. Somos nós as pessoas responsáveis por fazer com que as pessoas se reconciliem com o Pai. Amém? Então já sabemos que somos embaixadores de Cristo e somos os reconciliadores, ministros da reconciliação. Amém? Aleluia, Jesus. Essa passagem, essa parte do apelo, né? Que é como se fosse Deus a apelar, me trouxe a lembrança aquela passagem que Jesus diz, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, né, e abrir a porta,
eu entrarei e cearei com essa pessoa, né? E cearei contigo e você comigo. Ou seja, quando nós ouvimos essa palavra que Jesus bate a porta e alguém vai, e a pessoa se ouvir e abrir a porta, nós às vezes falamos, né? Nós, quando vamos transmitir a palavra do Senhor para alguém, se nós usarmos esse exemplo como sendo, né, como Jesus faz isso, né? Jesus bate a porta, nós às vezes falamos, olha, Deus está batendo a tua porta, mas como é que a pessoa fica assim, mas como é que Deus bate? Então, nós já sabemos que a partir do momento que nós somos os ministros da reconciliação e Deus usa a nossa boca para fazer o apelo, é como se fosse Deus a falar através de nós, amém? Então é uma forma de trazer essa palavra de Cristo. Como é que Cristo bate a porta? Através de nós, ministros da reconciliação. Cada vez que nós falamos com alguém para aceitar Jesus, para vir para Cristo, que Jesus morreu por ti, que Jesus está aqui, né? Ou que o Espírito Santo está aqui conosco, amém? Que o Espírito Santo precisa de habitar em nós. Cada vez que a gente faz isso, esse ato de explicar, esse ato de trazer a consciência da pessoa, esse ato de apelar à consciência, né? A pessoa, é realmente Jesus a bater a porta do coração dessa pessoa. Então, são esses dois aspectos que nós temos que pôr juntos, né? Ou seja, um complementa o outro, um afirma o outro, o apelo de Deus através de nós e a batida da porta de Jesus, amém? Então, cada vez que nós formos para alguém, nós temos que explicar que Deus está batendo a tua porta. Só quem ouve e abre a porta do coração, aí sim Jesus vai entrar e vai cear, vai comer, vai jantar com essa pessoa e essa pessoa com Jesus, amém? Então é algo que o Espírito Santo me trouxe à memória, essa passagem, e eu quis, né, complementar nesse versículo que nós lemos ontem. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas o que? Aprendemos, né? Somos embaixadores de Cristo, somos ministros da reconciliação. Amém? Agora vamos saber mais, não é só isso, amém? Aleluia. Bem, estamos dentro do nosso tempo, vamos começar a leitura, amém? Hoje vamos ler o capítulo 6 e diz assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Amém? Voltando um pouquinho, no versículo 1, começa assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. O que é que nós somos? Para além de sermos ministros da reconciliação, embaixadores de Cristo aqui na terra, também somos cooperadores de Deus. Também somos cooperadores de Deus. Cooperadores, trabalhadores, ajudantes, companheiros no trabalho. Amém? Então, mais um, como é que se diz? Um adjetivo, vamos assim dizer, amém? Mais uma profissão aqui, para além de sermos embaixadores e ministros, também somos cooperadores, amém? Quando nós somos cooperadores, nós ajudamos Deus, amém? Deus precisa da nossa ajuda? Não, Ele pode tudo, mas Ele quer. Nós precisamos de entender isso. Deus não precisa de nós para fazer absolutamente nada. Deus criou o mundo com o poder da palavra. Tudo Deus criou com o poder da palavra. O homem Ele criou com as mãos. Amém? Então Deus não precisa de nós para nada. Mas Ele quer a nossa ajuda. Ele quer. Isso nós precisamos de entender. Amém? Ele quer. E quando nós nos propusemos, nós nos doamos para ajudar, quando nós dizemos sim para o Senhor, nós temos a graça, vamos assim dizer, o privilégio de nos tornarmos cooperadores. Você quer dizer, eu sou cooperadora de Deus, eu trabalho com o Senhor. Amém?
Depois diz assim, Paulo, né? Insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Amém? No versículo 3 diz, não damos motivo de escândalo a ninguém. Aqui, antes do versículo 3, tem um título, na versão que eu estou a ler, diz os sofrimentos de Paulo. Amém? Diz assim, não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Quando Paulo diz que não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito, Paulo está a dizer o quê? Que eles, né, sendo homens de Deus, eles sendo ministros da reconciliação, sendo embaixadores de Cristo e cooperadores de Deus, eles têm que trabalhar, têm que fazer as coisas de Deus, levar a palavra de Deus, manter essas igrejas, né, esses grupos, né, que estão a aprender a palavra, estão a levar para outras pessoas da melhor maneira possível, da forma mais, como é que eu posso dizer, que palavra eu posso usar, da maneira mais certa, amém? Da forma mais, não é justa, não é a palavra, mas correta, amém? Estarem nos caminhos certos, que é para não levar, para não caírem em descrédito. Por quê? Porque a partir do momento que eles mostram uma conduta errada, a partir do momento que eles entram em escândalos, né? A partir do momento que eles façam alguma... Claro que eles são homens e vão ser falhos, né? Ou eram falhos assim como nós somos, estamos, né, propensos a errar. Mas precisamos, né, assim como Paulo instruiu e falou aqui, né? Nós precisamos de manter uma conduta correta para não cair em descrédito. Por quê? Porque quando a pessoa cai em mais maus caminhos, em más condutas, faz coisas erradas que escandalizam o ministério, as pessoas que estão no ministério não vão ter, ou seja, o próprio ministério vai perder credibilidade. Amém? Porque a partir do momento que você é um representante de Cristo, né, um embaixador de Cristo, então a conduta que nós temos, né, eu, você, tem que ser favorável, tem que levar as pessoas a acreditarem de facto que nós somos, né, embaixadores, representantes, cooperadores de Deus. Amém? Então o que Paulo diz, não damos motivo de escândalo a ninguém em circunstância alguma para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, no versículo 4 diz, ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas. Quando ele fala aqui, quando ele usa essa palavra recomendamo-nos, é realmente mostrar uma conduta certa, ou seja, consegue recomendar o outro, consegue dizer, olha, o fulano é uma pessoa certa, é uma pessoa séria, o cicrano é uma pessoa de Deus, amém? Ou seja, recomendamos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimento, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, porque por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos. Amém? Como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo fala aqui de vários aspectos que eles, né, estavam a passar naquela altura, vários aspectos que muitos cristãos passam nos dias de hoje, amém? Muito, né, naquele caso ele falou, né, de espancados,
difamados, enganados por alguns, né? Como desconhecidos, apesar de bem conhecidos. Aqui quando Paulo fala desconhecidos, apesar de bem conhecidos. Desconhecidos para alguns, bem conhecidos por outros. Amém? E outros também que se dizem, não sei quem é, mas sabe. Finge que não sabe. Amém? Como morrendo, mas eis que vivemos. Espancados, mas não mortos. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo muitos outros. Pobres no sentido de que Paulo, né, ele abriu mão quando ele disse que iria pregar e foi fazendo a obra do Senhor, mas ele abriu mão de receber um pagamento por isso. Amém? Então, creio que Paulo aqui, quando diz pobres, mas enriquecendo a muitos outros, e eu creio que essa riqueza que Paulo se refere aqui, quando ele diz enriquecendo muitos outros, não é que ele tivesse a tornar as pessoas ricas financeiramente, mas ricas do conhecimento, ricas da palavra, ricas do entendimento, porque ele doou a própria vida, como é que eu posso dizer? Ele abriu mão de casamento, abriu mão de família, amém? Para poder levar a palavra para quantas mais pessoas possíveis. E Paulo foi o maior apóstolo em termos de trabalho, realmente de levar o evangelho, porque ele levou para muitas pessoas, para muitos países, vamos assim dizer. Amém? Então, de certa forma, as pessoas tornaram-se ricas, porque quando nós temos o conhecimento da palavra, a palavra do Senhor é uma mina de ouro, de pedras preciosas, ou seja, é muito conhecimento. E quando nós nos agarramos a essas verdades, nós nos tornamos pessoas ricas. Não tem como a pessoa não se tornar rica com isto tudo em posse, né? Em tua posse. Então Paulo diz pobres, ou seja, porque ele mesmo ensinando, ele não estava a perder nada. Então eu creio que aqui quando ele dizia pobres é no sentido financeiro, realmente na parte dele, mas tornando pessoas ricas do conhecimento da palavra. Amém? Depois ele diz, não tendo, mas possuindo tudo. Ou seja, eles não tinham, né? Ele não tinha, mas possuía tudo, porque tinha esse conhecimento todo. Tinha não só o conhecimento, mas a comunhão com Deus. Por isso é muito importante nós não nos apegarmos só ao conhecimento da palavra. Eu leio todos os dias, mas é a comunhão. Nós precisamos de ter essa comunhão, precisamos ter esse relacionamento com Deus. Para quê? Para que o próprio Espírito Santo ministra em nós a palavra. Não sejamos só, né? A pessoa só lê, está a ganhar conhecimento. Mas quando o Espírito Santo está envolvido nessa leitura, nesse estudo, nós estamos em relacionamento, porque não só lemos, mas oramos, mas jejuamos. Amém? Então nós nos tornamos realmente ricos, não só de conhecimento, mas de relacionamento com o Senhor. Então uma coisa complementa a outra. Amém? Depois ele diz assim no 11: falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Aqui Paulo apela ao relacionamento sincero, o relacionamento, né, dos coríntios, né? Porque se vocês se lembrarem, nós quando começamos a ler este livro, né, a segunda carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios tem a ver com falsos profetas, falsos homens de Deus, falsos mestres. Paulo entra neste aspecto, Paulo foca nisso, porque era o problema em questão. Na primeira carta, eram das divisões, né? Dos quem acha o quê, quem é de quem né? Tinha os grupos. Nesta segunda carta, o tema já é outro. Amém? Já tinha, vamos dizer assim, como se Paulo já tivesse resolvido o primeiro problema, porque ele manda a carta, mas depois ele vai ter com o povo. Nesta segunda carta, já relata, né? Já se trata de um outro problema que se levantou, né? Porque
falsos mestres, vamos assim dizer, porque eles estavam a meter o povo, né, contra Paulo. E então aqui Paulo está, como é que eu posso dizer, abriu o coração, ele está triste, porque ele deu o tempo dele, deu, vamos dizer, a vida dele, para que esse grupo, como é que eu posso dizer, fosse formado e que se mantesse, né? E aqui, quando Paulo diz, falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração, não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Ou seja, Paulo aqui mostra sentimento, né? Mostra, como é que eu posso dizer? Ele mostra aqui necessidade, vamos assim dizer, de afeto, de como é que se diz? Quando ele gosta, vamos assim, né? Quando a pessoa gosta, espera a mesma coisa, vamos assim dizer, né? Que talvez seja a palavra certa, mas ele espera retorno, essa é a palavra certa. Então ele mostra que apela pelo retorno, pelo reconhecimento, porque eles sabem quem ele é, amém? Sabem porque conviveram e sabem de fato, amém? Então aqui Paulo fala sobre isso. Então é bom às vezes nós voltarmos a recapitular do que se trata o livro para a melhor compreensão, amém? Porque às vezes nos exemplos que ele vai dando, vamos esquecendo um pouco do que o livro trata-se, né? O principal, vamos assim dizer. Depois aqui diz assim, um outro título, o problema da associação com os descrentes. O 14 diz assim, não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade. Em outras versões vai dizer, não se juntem com descrentes para trabalhar. Amém? Também podemos dizer, não peçam, como é que seria? Conselho, vamos assim dizer. Imagina, somos crentes, temos uma visão cristã, temos uma visão sobre a palavra. E às vezes vamos buscar conselhos, vamos buscar, como é que eu posso dizer, apoio de pessoas que não são crentes. Não digo que não podemos fazer isso, mas o que Paulo aqui sugere, né? O que Paulo aqui apela, o que Paulo traz à nossa consciência é o cuidado. Há coisas que o descrente, a pessoa que não está na palavra, vai nos dar, que não vai de encontro à palavra, que não vai, ou seja, não vai ter o temor do Senhor, porque há decisões que nós vamos tomar sendo crentes, né? Com aquele temor do Senhor, o temor da palavra, não, pera, isso aqui, por mais que eu acho que seja certo, não me convém fazer. Por mais que as pessoas achem que é certo, não me convém fazer, porque não é certo segundo a palavra. Não vai de acordo aos padrões, né? Se eu sou seguidora de Cristo, não vai de acordo com aquilo que Jesus me ensinou. Amém? Então, Paulo diz assim, não se ponham em julgo desigual com descrentes. Amém? Pois o que tem em comum a justiça e a maldade. Em outra versão vai dizer o certo e o errado. O que tem de comum? Ou o que tem em comum o certo e o errado. Amém? Depois diz assim, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas. Em outra versão vai dizer como pode a luz e as trevas, a luz e a escuridão estarem no mesmo ambiente. Como pode? Nós não podemos. Você está num quarto que está todo escuro, de repente vai acender a luz. A luz e as trevas, né? A luz e a escuridão não se misturam. É isso que Paulo está dizendo. Amém? Então, voltando aos descrentes, que é o que ele diz quando começa o versículo, como é que nós vamos nos associar? Não estamos a dizer que não vou conviver com meu colega do trabalho, a minha colega do trabalho, a minha colega da escola que não acredita em Deus. Não é isso que Paulo está a dizer. É associar, como é que eu posso dizer? Aquilo que eu falei há pouco tempo de um exemplo, né? Pode haver, você pode pensar em outras coisas, né? O Espírito Santo vai falar no teu coração, mas eu acabei de dar um exemplo do conselho, por exemplo, amém? Então, pode ser outras coisas, amém? Então, precisamos de começar a ter discernimento, né, de espírito, para poder ver, vale a pena perguntar opinião, vale a pena abrir, às vezes, uma questão
com uma pessoa que não é crente. Ah, mas é minha amiga, ela é que me aconselha, eu falo com ela, ela me dá bons conselhos. Sim, antes, quando a pessoa não estava tão entendida da palavra, ou não estava realmente na palavra, era uma coisa. Mas agora que nós estamos a entender, como é que vamos balancear isso, né? Vale a pena ouvir a opinião de uma pessoa que não está na palavra? Amém? Vale a pena, nós até podemos ouvir, mas vale a pena pôr em prática. Lembrando que o conselho, o abrir uma conversa, isso é só um exemplo. Existem outras, né? É só para nós termos consciência, amém? Depois diz assim no 15, que a harmonia entre Cristo e Belial, ou que acordo pode ter entre Cristo e Satanás, porque lembrando que Belial é uma palavra em hebraico que significa Satanás. Será que Cristo, né? Será que Jesus e Satanás coabitam no mesmo espaço? Será que nós podemos, né, estar, não, agora eu quero ouvir Cristo, não, agora eu quero ouvir Satanás? Não tem como. Então, são exemplos, né? São chamadas de atenção, chamadas para nossa atenção realmente, para nossa consciência do que é o que não é, amém? Precisamos de começar a separar, precisamos de começar a entender o que é o que não é, amém? Depois diz assim, que há de comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuários do Deus vivo. Somos santuário. Aqui quando diz que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o santuário do Deus vivo. Amém? Antigamente, Deus habitava, né, no templo que os israelitas construíram, né, que o rei Salomão construiu. O rei Salomão construiu o templo, não foi da cabeça dele de construir. Quem projetou o templo foi Davi, amém? O rei Davi. Mas também foi como é que eu posso dizer? Com consentimento do próprio Deus, amém? Foi Deus que deu as medidas, Deus é que deu as direções, como é que seria, como é que não seria. Não foi nada feito assim, não, vou fazer da minha cabeça. Simplesmente o rei Davi não pôde construir, porque Deus não lhe autorizou. Deus lhe disse, você não vai construir porque você tem sangue nas mãos. Lembrando que o rei Davi era um guerreiro, era um homem que ia para a batalha, ia para as frentes do combate, mesmo sendo rei. Então tinha sangue nas mãos. Por causa disso, Deus disse, você não vai construir. Mas deu todo o plano, né? Hoje falamos da planta, mas quem construiu, quem executou, né, foi o rei Salomão. Então, neste templo é onde estava a presença do Senhor. E nós sabemos, né, já lemos sobre isso, que hoje Deus já não habita naquele templo. Amém? Deus hoje, né, o Espírito Santo habita dentro de nós. A partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem e habita dentro de nós, faz moradia em nós. Amém? Então, hoje, o santuário de Deus somos nós. Amém? Paulo aqui, quando falou sobre isso, já como é que eu posso dizer? Deus já estava, né, a dizer sobre isso, já era um facto. Amém? Já era assim, já seria assim, que o Espírito Santo a partir de agora já não habita mais no templo, mas habita nos nossos corações, dentro de nós. Amém? Então nós somos o templo. Então Paulo aqui pergunta que acordo há, que quando ele fala acordo é que relação. Como é que vai ser o templo do Espírito Santo a conviver com o descrente, conviver, fazer acordos, fazer... Amém? Estamos a entender? Aleluia, Jesus. Depois diz, como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles. Do meio deles, eu até fui ver uma outra versão, diz assim, do meio dos pagãos, amém? Do meio daqueles que são idólatras, daqueles que não creem no Senhor, ou daqueles que até podem crer, mas estão a andar noutros caminhos, amém?
Depois diz assim: separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Isso é uma passagem que está no livro de Isaías. Está no livro de Isaías, e Paulo aqui faz menção, amém? Lembrando que era muito comum os homens de Deus, os apóstolos, né, quando eles estivessem a fazer, a dar uma palavra, eles mencionavam outros livros, amém? Outros profetas, outras pessoas que já tinham escrito passagens, vamos assim dizer, amém? Que fazem hoje parte da Bíblia também. Então, Paulo aqui cita o profeta Isaías para trazer complemento àquilo que ele estava a dizer, amém? As palavras do profeta Isaías acerca como é que eu posso dizer, como os filhos, como o povo de Deus tinha que se guardar, amém? E não estar em rodas, vamos assim dizer, amém? Aleluia. Às vezes é um pouco, aqui nós terminamos, mas eu queria ressaltar que às vezes é um pouco complicado, vamos assim dizer, falar do relacionamento entre o crente e o não crente. É algo muito sensível de se dizer, porque dá a impressão que a orientação é afastem-se, não tenham relação, tipo assim, né? Como se fosse, vamos falar, tipo, como fossem pessoas que têm uma doença, né? Contagiosa. Não é esse, né? Nós temos que ser muito maduros ao ler, ao entender. E quando nós ficamos, se vê aquela coisinha, aquela semente de dúvida, ou de tipo, será que Deus estava a fazer essa separação? Então nós devemos pedir ao Espírito Santo que nos esclareça. Porque toda vez que nós tivermos o entendimento da palavra de forma errada, de forma ríspida, de forma de tipo, né, com maldade, vamos assim dizer, não, senti uma maldade, senti assim alguma coisa, senti algo errado. Então nós devemos fechar, né, abrir, como é que eu posso dizer? Falar com o Senhor, dizer, Senhor, eu não entendi, não gostei muito disso, achei que fosse assim muito coisa. Então, para o Espírito Santo nos esclarecer, nos trazer realmente o entendimento dessa palavra. Então aqui, quando eu, ao ler, amém, e ao trazer as palavras, eu estou a ter o cuidado, o máximo cuidado para não ser responsabilizada, amém? Porque nós, ao levarmos a palavra, se nós não soubermos, como é que eu posso dizer, levar realmente o que Deus quer, às vezes vai parecer algo que não é, amém? Então, o que eu peço a vocês que ouviram a palavra, vocês que acompanharam a leitura, é que se vocês depois forem ler e tiverem alguma sensação estranha nisso, é que realmente o Espírito Santo ministre, porque assim deve ser, o Espírito Santo deve ministrar toda a palavra, amém? Mas especialmente quando são palavras que falam do crente, do descrente, a mistura, coisa, eu acho que é algo que precisa realmente do Espírito Santo ministrar. Ah, não entendi de novo. Senhor, me explica de novo, Espírito Santo, até nós termos paz naquilo, amém? Porque Deus nos diz que é para nós termos amor pelo próximo, para nós amarmos o próximo, para nós sermos ministros, né? Embaixadores e levarmos a palavra, para nós não negligenciarmos quem não está na palavra. E ao mesmo tempo nós lemos que não devemos nos associar. Então precisamos realmente de ter uma maturidade espiritual para entender, mas peraí, é para misturar? Não é para misturar? É para associar? Não é para associar? Amém? O exemplo que eu dei, né? O exemplo que eu dei foi foi do conselho, por exemplo. Ah, não, vamos ouvir. Que eu vou deixar ouvir, dar ouvidos às pessoas não crentes. Isso é um exemplo que faz todo sentido. É um exemplo que se encaixa realmente nisso que Paulo está tentando transmitir. Mas existem outros aspectos. Um exemplo que o Espírito Santo acabou de me dar por exemplo, né? Você é uma pessoa crente, uma pessoa que está na palavra e vai arranjar um marido, um namorado, pronto, vai entrar numa relação de uma pessoa que é descrente, amém? Aqui a palavra fala em jugo desigual, e o jugo desigual é muitas vezes atribuída ao fato de pessoas, né, estarem em relacionamentos
de pessoas que não são crentes, ou até são pessoas, porque uma coisa é, por exemplo, o descrente, né, que realmente não acredita em Deus, mas tem aquelas pessoas que são de outras religiões, amém? Essas pessoas já aprenderam que aquilo é que é o certo, e você é de Deus, e você lê a palavra, então você sabe, não, isto aqui é que é o certo, o Senhor disse isso assim, e o que é de outra religião, não é, então fica ali o julgo desigual, ou seja, a falta de compreensão, quem está certo, quem está errado, quem vai seguir quem, amém? Então também é uma forma, é um apelo também, né? É uma chamada de atenção que Paulo faz também nesse sentido, amém? Não só do conselho, como eu tinha dado, mas também para relacionamentos, porque quando a pessoa vai casar, é um casamento, vamos dizer, ninguém casa para dizer, não, vou casar e vou ficar só um ano casado, ninguém faz isso, as pessoas querem casar para a vida toda. Então, se a pessoa vai casar com uma pessoa que é de outra religião, que crê em outras coisas, que faz outra, que tem outras práticas, como é que você vai, né? Então precisamos de pedir realmente ao Senhor, que é para nos trazer. O Senhor traz mais exemplos. Não entendi esse exemplo, dá outro, amém? E então é algo que nós precisamos de entender. Precisamos realmente de ter mais luzes, de ter mais compreensão e entender realmente o que é que Deus quer quando os homens, né, falam sobre o jugo desigual, sobre o não relacionarmos com outras pessoas, com outra fé, com os descrentes, né, os que não professam a mesma fé que nós. Amém? Então, é isso. Eu queria deixar isso bem assim na nossa consciência. Amém? E deixar o Espírito Santo trabalhar em nós, falar nos nossos corações, ministrar, nos convencer, amém? Nos converter. Aleluia, Jesus. E aqui terminamos a nossa leitura de hoje. E eu quero fazer uma oração para terminarmos a nossa live, amém? Não sei se você tem algum pedido de oração. Se você tiver, por favor, pode escrever no chat que a gente vai orar para encerrar. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Se você puder fechar os seus olhos, vamos orar para encerrar, amém? Aleluia. Amém. Pai Santo, Pai querido, Rei da Glória, graças te damos, Senhor, obrigado, Pai amado, por mais um dia, Senhor, mais uma noite aqui, meu Pai, na Tua presença, Senhor, mais uma noite, meu Pai, que tivemos, Senhor, o privilégio, meu Pai, de estar aos Teus pés, ouvir a Tua palavra, Senhor, ser ministrado, Senhor, pelo Teu Espírito, Rei da Glória. Graças te damos, meu Pai, pela oportunidade, meu Pai. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor, meu Pai, nos amou primeiro, Senhor. Obrigado, Rei da Glória. Obrigado por tudo que fizeste, tudo que tens feito e por tudo que ainda irás fazer, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, e através de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, eu te peço, Santo, o Senhor, Pai amado, continua a ministrar a Tua palavra, meu Pai. Essa palavra que acabamos de ler, Senhor, continua a ministrar nos nossos corações, Senhor. Continua, Rei da Glória, a trazer exemplos, meu Pai, para a melhor compreensão, Senhor. Não queremos, Senhor, ter nenhum pensamento contrário à Tua palavra. Não queremos, Senhor, ter nenhuma ideia errônea, meu Pai, a Teu respeito, Senhor. Então, a partir de agora, Rei da Glória, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, pela autoridade do Rei da Glória, eu já repreendo, meu Pai, todo espírito contrário, todo espírito de engano, todo espírito, meu Pai, que bloqueia o nosso entendimento, em nome de Jesus. Eu já deixo cair por terra toda flecha satânica contra essa palavra, contra, Pai amado, que foi pregado, que foi lido, em nome de Jesus, Senhor. Eu já te peço, Rei da Glória,
glória, que o Senhor nos revista com uma nova armadura, Senhor, um novo capacete da salvação, para que possamos resistir às flechas satânicas na nossa mente, no nosso entendimento, na nossa memória, Senhor, em nome de Jesus, Rei da Glória. Te pedimos um novo cinturão da verdade, um novo escudo da fé, uma nova espada do Espírito, novas botas do Evangelho da Paz, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, que essa armadura esteja passada, remida, meu Pai, no sangue do Cordeiro, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, eu te peço, Santo, que seja só o Senhor, meu Pai, a ter acesso na nossa mente, Senhor. Que o Senhor venha, Pai amado, trazer mais e mais e mais de Ti, Senhor. Venha, meu Pai, clarificar, meu Pai, tudo aquilo, meu Pai, que não tenha ficado claro, Senhor. Venha trazer mais exemplos, meu Pai. Venha trazer, Pai amado, testemunhos, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, para que possamos, meu Pai, aproveitar o máximo, Senhor, usufruir o máximo da Tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai amado, eu te peço, Senhor, toma as nossas vidas nas Tuas santas e benditas mãos, Senhor. Toma as nossas casas, as nossas famílias, os nossos filhos, maridos, meu Pai, esposas, Senhor. Toma, Pai amado, os nossos pais, meu Pai, nas Tuas mãos, os nossos irmãos, primos, meu Pai, tios, tias, meu Pai, toma a nossa família, avós, meu Pai, toma, meu Pai, cada um, meu Pai, da nossa parentela, meu Pai, cada um daqueles que nos são queridos, meu Pai, nas Tuas santas e benditas mãos, Senhor. Guarda-os, Senhor, como a menina dos Teus olhos, Senhor. Coloca, meu Pai, sobre eles, Senhor, um manto sagrado, meu Pai, o Teu manto sagrado. Torna-os invisíveis aos olhos do mal, Rei da Glória. Em nome de Jesus, Senhor, eu, nesse momento, eu te peço, Santo, que o Senhor levante um domo de fogo, meu Pai, ao redor das nossas casas, meu Pai, para que nenhuma flecha satânica, meu Pai, prevaleça, para que todo levante das trevas caia por terra, em nome de Jesus, Senhor. Todo demônio que tentar sobrevoar as nossas casas, meu Pai, seja confundido, meu Pai, em nome de Jesus, Pai amado. Todo bruxo em projeção astral, Senhor, seja, meu Pai, queimado com esse fogo, meu Pai, do domo de fogo que o Senhor levantar, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Pai, corte, meu Pai, todo fio de prata, toda corrente de prata que liga, meu Pai, todo bruxo em projeção astral, meu Pai, nas nossas casas, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, meu Pai, traga a memória, meu Pai, mostra-nos, meu Pai, se tiver algum objeto dentro das nossas casas, Santo, que dá acesso, Senhor. Qualquer objeto que tenhamos comprado, que tenhamos oferecido, Senhor, ou que tenhamos encontrado nas casas que nós estamos a morar, meu Pai, agora, Senhor. Meu Pai, eu te peço, Senhor, traga a nossa memória, meu Pai, traga a nossa visão, abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Mostra-nos, meu Pai, objetos que dão um livre acesso, que são um portal de acesso, meu Pai, tanto para demônios quanto para bruxos em projeção astral, Senhor. Mostra-nos, Pai da glória, eu te peço em nome de Jesus, para que possamos eliminar, meu Pai. Mas a partir desse momento, Senhor, eu declaro, meu Pai, que qualquer portal, meu Pai, dentro da nossa casa, meu Pai, que tiver a dar acesso, eu já selo com o sangue do Cordeiro. Eu fecho essa porta com o poder, autoridade que me foi dada pelo Senhor dos Exércitos, pelo Senhor Jesus, em nome santo do Senhor Jesus, meu Pai. Eu selo as nossas casas, meu Pai, selo as nossas vidas, selo as nossas famílias com o sangue do Cordeiro, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, meu Pai, te entregando também, Pai amado, o dia da manhã. Que o Teu Santo Espírito seja conosco na ida, na volta, meu Pai, e aonde estivermos, Rei da Glória. Sê conosco, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Assim eu oro, te agradeço, meu Pai. Encerro essa live, meu Pai, mas te peço que a Tua presença jamais se aparte de nós, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia. Aleluia, Rei da Glória, aleluia. Amém. Amém, amém. Fiquem todos na paz de Cristo.
tenham sonhos abençoados, sonhos proféticos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Jéssica, feliz aniversário. Aleluia. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Aleluia. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém? Um beijo grande. Quem chegou tarde, assista a live, vai ficar gravada. Amém? Não deixe de assistir. Seja abençoada, abençoado, mesmo que gravada a live. Amém? Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Um beijo grande. Deus não, né? Se Jesus não voltar amanhã, estamos juntos. Amanhã é sábado, 20 horas. Amém? Um beijo. Beijo. Fiquem com Deus.